Então, bora lá. Então, galera, a partir daí, eu vou pedir para todo mundo agora desligar os microfones, desligar a câmera, né? E que a gente possa, para que a gente possa ter um curso bacana e cuidado com os microfones, tá? Porque às vezes vocês batem em alguma tela sem querer e o Brasil inteiro já viu gente indo fazer xixi, já viu bastante coisas esquisitas, porque vocês esquecem o microfone, escutou, né? Xixi e tal, porque vocês esquecem o microfone aberto. Então, desligue o mic, beleza? Então, bora lá. Vocês estão aí com a apostila de vocês, né? Vocês estão com o livro. Bora lá, galera. Então, olha só. Vocês estão aí com o livro, tá? E vocês estão com... Eu não sei se a Priscila mandou a apostila ou o livro, mas acho que ela mandou o livro, né? Na forma digital para vocês, de avaliação postural. Antes da gente começar a discutir algumas coisas Mandou os dois? Show! Antes da gente começar a discutir algumas coisas sobre avaliação postural, a gente tem que entender que alguns paradigmas... Aconteceu alguma coisa que a luz diminuiu. A gente tem que entender que muitos paradigmas da área do movimento vêm mudado e vêm mudado absurdamente, tá bom? Então, por exemplo, algumas teorias que nós tínhamos como certa, eu tenho 27 anos de formado, algumas teorias que nós tínhamos como certa e que nós tratávamos a vida inteira de uma certa maneira e de uma certa maneira funcionava, né? Hoje em dia, a ciência, com alguns exames que chegaram, que para mim, quem já está acostumado a fazer curso comigo, não me deixa mentir sozinha, que há cerca já de 3 ou 4 anos, eu falo isso, que a área do movimento ia mudar drasticamente, com o advento de alguns exames que chegaram. Ressonância nuclear transcraniana, né, que consegue pontuar as áreas cerebrais e entender tudo que está acontecendo no movimento, tá? Funcional, né? A termografia, tá? A eletromiografia que a gente pode ter dentro do consultório, enfim, são exames que mudaram a área do movimento, né? Então, galera, o que eu venho nesse curso propor para vocês é que a gente, como em todo curso meu, que a gente consiga desmistificar, né? Compreender algumas coisas que mudaram. E não mudaram porque mudaram. Mudaram porque a ciência trouxe novas vertentes pra gente. Não fui eu que mudei, sabe? Não foi nem... Foi a ciência. Foram os pesquisadores que mudaram. Então, assim, algumas coisas que nós temos que tirar da cabeça, tá? Avaliação estática. É uma avaliação que nos dá poucos subsídios, tá? Para que a gente possa avaliar algumas questões inerentes ao sistema musculoesquelético, tá? Como, por exemplo, controle motor, como, por exemplo, padrão de qualidade de movimento e uma série de questões, tá? Como o nosso corpo nunca está em repouso, né? Então, a gente, por que avaliar em repouso, né? Nosso corpo, ele foi criado, ele foi desenvolvido, ele vem sendo aprimorado ao longo dos anos para o movimento. Para o movimento, né? Então, não tem sentido a gente... Então, não tem sentido a gente ficar avaliando, né? O paciente, ou o aluno, ou o indivíduo em estática. Primeiro que a estática nem existe, né? A gente sabe que o tempo todo a gente está em busca do nosso centro gravitacional, tá? Então, bora lá. Me pegou na mentira, né? Eu não podia contar os meus segredos para você. Desculpa, gente, é que chegou aqui a nossa modelo. Modelo internacional. A nossa modelo international, né? E eu fiz uma trollagem com ela essa semana, né? Ela descobriu, daí eu me dei mal. Deu uma sorte aqui, vai tocar, eu tô muito cara. Então, tocando. Segue o curso. Depois a gente conversa. Então, galera, alguns critérios mudaram. A avaliação estática perdeu
não seja necessário fazer, né? Mas ela nos dá pouco subsídio. Hoje em dia a gente trabalha muito com avaliação dinâmica. Nunca passa, mas nem charrete na porta dessa casa. Hoje resolveu passar helicóptero, avião, o sol nascer do lado contrário. Tudo isso tá acontecendo. Aí o que aconteceu? Aí, galera, outra questão que mudou muito na área do movimento, né? Muito. Estabilização segmentar caiu há alguns anos já, né? As teorias de controle motor evoluíram demais, tá? A gente sabe que a teoria do homúnculo e o piano cortical não explicam toda a complexidade do nosso sistema corporal, tá? E fora as diversas outras pesquisas que saíram, por exemplo, na área da dor lombar crônica inespecífica, por exemplo, a gente sabe que não é, hoje em dia, sentar não causa dor lombar, carregar mochila não causa escoliose, enfim, o corpo ele tem todo um sistema pré-adaptatório, né, que seja facial e através das fáscias dos músculos profundos, que podem reorganizá-lo a qualquer momento, né, mediante qualquer introdução de carga, né, seja no unilateral ou não. Se não fosse assim, galera, a maioria aqui deve ter filho, né? Não sei agora, né? Porque agora o mundo tá mais perigoso e tal. Mas na minha época, por exemplo, quando eu tinha 12, sei lá, bem na época que a escoliose veio, né? E veio daquela forma que quando chega você não sabe nem por onde começou, né? A mãe fica assustada e tal. O que era muito comum? Eu era escrava da casa com uma irmã mais nova. Então, na época não tinha grandes mercados, assim, então era venda, né? Venda, tinha, mas acabava alguma coisa, ninguém ia no mercado, ia na venda. Eu era escrava e ia à venda 42 vezes por dia, né? Porque minha mãe não conseguia ter um raciocínio de, tipo, fechar por 3 dias a compra, entendeu? Então eu ia 26 vezes ao dia, a vendinha, a padaria, não sei aonde, blá, 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 blá. E sempre voltava carregando uma sacola, 2, enfim. Se fosse assim, todo adolescente, ou eu, por exemplo, teria desenvolvido uma escoliose. Não é tão simples o nosso sistema corporal assim, tá? A gente tem que tirar, se a gente tirar uma crença da nossa cabeça, a gente já consegue melhorar bastante o nosso raciocínio. Primeiro, tá? O nosso corpo, ele não nos dá respostas lineares, ok? Não é uma conta matemática, 1 mais 1 vai ser 2. O nosso corpo, ele está diante de um complexo sistema, num sistema de complexidade, tá? Que pode ser caótico, pode ser vetorial, pode ser facial, pode ser em diversas maneiras, de diversas formas e maneiras. Então a gente tem que pensar quando a gente está diante da complexidade do corpo, a gente tem que estar pensando sempre, tá? Nessa complexidade do sistema. Não é um sistema linear, é um sistema complexo, tá? E a conta nesse sistema complexo, invariavelmente, pode ser que nunca 1 mais 1 seja 2, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que, primeiro, a gente tem que entender isso. Não é tão simples assim. Eu fiz 10 exercícios para esse lado e fiz só 9 para esse. Meu Deus, isso vai causar um problema. Não é bem assim. O corpo ele tem um sistema preparatório através do seu tônus facial, né? Do seu tônus miofacial, das fáscias dos músculos profundos que controlam todos esses sistemas, né? Sistema do movimento, as fáscias do movimento. Então, a gente tem toda uma capacidade de adaptabilidade, tá? A face é um tecido que mais possui adaptabilidade, tá? Então, ela se molda e se reorganiza através da sua biotensegridade de uma forma que
o corpo seja muito resiliente, ao contrário do que muita gente acha, tá? Então, assim, aquelas teorias de ajoelhar para pegar o balde, tudo isso caiu por terra, tá? Então, eu tô aqui para trazer isso para vocês e para talvez despertar uma semente aí de conhecimento. Claro que em 2 dias a gente não consegue discutir todas essas teorias que mudaram, tá? Mas a gente já consegue se aprofundar bastante, vocês conseguem entender bastante coisas. Bom, postura, a gente tem que sempre correlacionar a postura. Eu tenho mania de ficar olhando aqui, eu esqueço que a câmera é lá em cima, né? Então a gente tem sempre a questão de entender que a postura está ligada, tá? Ao sistema músculo-esquelético, tá? As questões internas e as questões externas, tá? Então, quem monitora a nossa postura? Os nossos esteroceptores, que é quem vai rastrear o sistema ambiental, aonde nós estamos, tá? Por exemplo, eu aqui estou no escritório, tranquilo? Aqui no escritório, por mais que eu conheça, por mais que eu venha aqui, ok? No momento que eu sentei aqui, é um ambiente diferente, eu estou com alunos novos, tá? Então, eu estou com meus esteroceptores, visão, audição e olfato, extremamente aguçados, tá? Para que eu possa captar o que aconteceu nesse ambiente hoje, de diferente, tá? Nossa postura também ela é moldada, ela também recebe informações e aferências conectivas, tá? Através dos fatores dos nossos próprios receptores e dos nossos mecanoreceptores, que estão localizados no sistema músculo-esquelético, tranquilo? Nossos próprios receptores, como nós imaginamos o nosso corpo no espaço, né? Estão ligados aos OTGs e aos fusos musculares e os mecanoreceptores, ok? De pressão, força, cisalhamento e tudo isso. Além disso, a nossa postura, ela recebe influência dos nossos interoceptores, tá? Para quem nunca ouviu a palavra Leonira, eu acho que não tem nome, não. É receptor ocular, tá? E receptor olfatório, mas eu nunca vi um nome específico para eles, como Ruffini, Passiniformes, nunca. Esteroceptores, os que captam o exterior, tá? Então, galera, e a gente tem os interoceptores, que também mandam influências e aferências conectivas para o nosso sistema nervoso, ok? Que vão informar como está o nosso estado interno. O que seria isso? Nosso estado interno. Como estão as nossas vísceras? Como estão as coisas dentro do nosso corpo? Dentro do tronco, a gente sabe que a gente tem um tronco completamente viscerado, onde estão todas as nossas, a maioria, né, tirando o crânio e a cervical que também tem, mas enfim, no nosso tronco estão a maioria das nossas vísceras, órgãos e metade das glândulas, né? A gente tem muita glândula em cervical e no córtex, localizada no encéfalo. Então, essas vísceras, órgãos e glândulas têm os seus próprios mecanoreceptores, tá? Que vão informar para o nosso sistema nervoso central qual o nosso estado interno, tá? Isso é muito claro da gente perceber. Tem dia que a gente acorda, e mulher é muito mais precisa nisso, né? Tem dia que a gente acorda e a gente fala assim, ai, não tô bem hoje. O que você tem? Nada, mas sei, tô com um mal-estar, mas é o quê? Não é nada, mas é uma coisa estranha, uma pressão no peito, e não é nada mesmo. É somente uma informação. Obviamente, pode ser um infarto, uma dor no peito, né? Tô falando com relação à postura. Pode ser somente uma aferência interoceptiva, tá? De um diafragma que não está funcionando direito,
tá? Por algum motivo, por algo que ela mudou na alimentação no dia anterior, tá? E que causou esse mal-estar para ela. É muito comum os nossos alunos ou pacientes chegarem pra gente e falar assim, nossa, hoje eu tô inchada. Você olha pra pessoa e fala assim, né? Aquele famoso cri-cri. Nós não percebemos, mas a pessoa percebe, ela tem essa informação do estado corporal dela, tá? Isso a gente dá o nome de interoceptores. Mas a força gravitacional, nós vivemos para um planeta chamado Terra, que a gente não pode negligenciar a força gravitacional, ok? Então, nós temos 4 fatores, tá? Que vão influenciar diretamente na nossa postura, que são os mecanoceptores, os esteroceptores e os proprioceptores, os esteroceptores, né? Os mecanoceptores, os interoceptores e mais um fator aí que vem chegando muito fortemente agora com a questão da ciência, que são as questões psicocomportamentais, tá? E aí mora o grande problema da coisa, porque do mesmo jeito que a ciência vem trazendo isso muito forte, e quando a gente fala bio, a gente está falando da biologia e da... na verdade são 5, tá, Tami? Os interoceptores, os esteroceptores, os nossos próprios receptores, tá? A força gravitacional, tá? E os fatores biopsicocomportamentais, tá bom? Então, Leoni, não me faz essas perguntas, porque assim, eu estudo toda semana, todo dia, para falar a verdade. Então, assim, quem fez esse curso de avaliação postural mês passado, provavelmente não vai receber as informações que vocês estão recebendo esse mês, porque esse mês eu já agreguei conteúdo para o curso. E eu não sei se tem no livro, eu acho que não tem no livro ainda. Mas a Priscila vai soltar para vocês um e-book de campos interferenciais que eu desenvolvi, tá? Já deve estar aí no grupo para vocês. Que é a primeira coisa que a gente... Ela mandou no grupo, né? Isso. Através desses campos interferenciais é onde a gente vai mapear esses mecanoceptores e entender aonde pode acontecer o movimento, onde pode estar acontecendo o problema. Porque o grande lance, o grande barato da avaliação é a gente descobrir onde está o problema. Né? Onde iniciou o problema, não onde está gerando a dor. A gente está dentro de um sistema de complexidade. Lembra que eu falei? Tem muita gente que passa o dia inteiro sentada e não tem dor lombar, tá? E tem muita gente que tem 42 hérnias e não tem dor lombar. E tem muita gente que tem uma protusãozinha e tem uma dor absurda lombar. Então a gente tem que entender o porquê os exames não funcionam. Teve uma época que até se questionava isso, a fidedignidade dos exames. Hoje a gente entende que esse sistema é complexo e deve se avaliar, portanto, a complexidade do sistema. Falando em dor lombar, eu tive com o Paul Rhodes há 2 anos atrás, eu nem sei mais em que ano a gente está, o dia. Então, assim, eu não sei quando eu vi o Paul Rhodes aí, um dia desses. E ele discutiu muito no Congresso Mundial de Osteopatia, que rolou em Berlim, não sei em que ano também, porque eu tô perdidaça. Vocês não risaram? Vocês não risaram, olha 2018. Só. 2018, a Priscila tá falando. Olha meu relógio. 15 horas e 35 minutos. É que tá confuso o horário no relógio. Faz 6 meses que ele tá marcando esse horário assim, não sei porquê, ninguém consegue arrumar, muito menos eu. A Priscila não tem boa vontade. Eu tô em que país? Diz a Dani que eu tô no México. O horário do México. Enfim. Falou sim, acabou de falar aí. Bom, então, galera, a gente, há pouco tempo atrás, a gente acreditava nesse sistema linear, né? E, teve uma... captei aqui minha linha de raciocínio. O que acontece? Algum tempo atrás, a gente chegou a questionar a fidedignidade dos exames, porque a gente falava, não é possível.
Esse cara tem uma dor lombar insuportável, vive deitado, não levanta da cama, não consegue, trava, e você vê que ele trava de fato. Ele chega aqui, o umbigo dele tá aqui, a cervical tá lá na recepção ainda, e as pernas já estão subindo a escada. O cara tá travado, tá todo torto. Ninguém consegue fazer isso conscientemente e manter essa postura. Isso é uma postura antálgica, né? Vai fazer o exame, pesquisa, cutuca dali, cutuca daqui. Não sai absolutamente nada que justifique aquilo, né? Em contrapartida, tem o meu crush, que é o seu Valério, meu paciente de 20 anos. Se você tá pensando, quero meu dinheiro de volta agora, porque se essa mulher tá há 20 anos tratando o seu Valério, é porque ela não serve para nada. Não é assim. Quer dizer, é que a gente virou meio crush, entendeu? Seu Valério tá com 100 e tantos anos hoje. 100 e quanto? Quando eu te conheci era 110, agora... Uma falou 150, outra falou 110. Ele deve estar com 102, 103, será? Máximo 105, tá? E o seu Valério me contratou há 20 anos. Ele é judeu. Alguém é judeu aqui no grupo? Se incomoda com piadas? Eu faço piada o tempo todo. Não quero que ninguém se ofenda, por favor. Porque a gente está numa época em que está todo mundo muito sensível, né? Qualquer piada que a gente faça, a pessoa acha que está sendo direcionada para ela, ou vice-versa. Se tiver alguém sensível aqui no grupo, me fale, tá? E aí, eu tô na geração TikTok agora. Se precisar do slide, você me fala, tá? Na hora que precisar do slide, eu te aviso. Você me fala. Você pode parar de interromper o curso? Bom, então. É que a Priscila tá querendo parecer solícita hoje. Tô querendo o quê? Parecer solícita hoje. Ai, que grossa. Então, gente, tava contando do meu crush, seu Valério. Seu Valério judeu, com 2 carros na garagem, tá ligado? Aquela vaga que para um carro na frente e outro atrás. Rodízio, São Paulo existe já há 20 anos. Ó, você avisa quando vai tirar foto pra eu ficar arrumadinha. Vou tirar. Tá. Então, o que acontece? Nossa, se isso for arrumadinho, que seria a boneca do Chuck que fugiu do não sei da onde, né? Olha aqui pra mim. Então, olha só. Ele foi, naquela época tinha rodízio, ele não podia sair com o carro de trás. Ainda tem rodízio, né? Ele não podia sair com o carro de trás. Ele tinha que sair com o carro da frente por causa da placa, tá? O que ele fez? Com 80 anos de idade, 85 anos de idade. Ele falou, vou empurrar o carro de trás. Judeu, para não gastar gasolina. Vou empurrar o carro de trás, ok? Vou empurrar o carro da frente e depois eu empurro de volta o carro de trás e tá tudo certo, né? Judeu, milionário, primo, enfim. Quando ele foi empurrar o carro de volta, ele escorregou numa poça de óleo, que em todas as garagens tem, e rompeu todos os ligamentos do ombro, né? Típico de rompimento de ligamento. E ele me contratou para isso. Aí a gente fez todo o trabalho de reabilitação do conservador do ombro dele. E seu Valério ficou ótimo. Depois começou a fazer pilates, enfim. E aí tá comigo até hoje. Só que a gente ficou já uma vez. A gente já se beijou. Sou obrigada a falar isso para vocês. Histórias reais do cotidiano de uma fisioterapeuta que durante muito tempo trabalhou em domicílio. Seu Valério, antes de ir embora, me pegou na porta. Tem uma história linda que ele conta, é um chaveco super bem. Já me pegou. A gente já se beijou, Tami. Sim. Sabe? Alguém aqui já ficou com o paciente? É super antiético, né? Eu fiquei. Sou obrigada a falar, ninguém é perfeito. Eu fiquei com o seu Valério, com 85 anos. Ele tem uma história, um chaveco super romântico, tá? Que ele conta aí que a mulher dele morreu, deve fazer 120 anos, sei lá quanto também. E ele ainda é apaixonado pela mulher dele, então ele mora numa cobertura maravilhosa, e aí que tem um jardim maravilhoso, na cobertura em cima, tal, não sei o que. Aí um dia ele falou assim, eu vou te levar qualquer dia para conhecer a cobertura lá em cima, porque lá eu cultivo, é lindo o jardim, né? E é de fato, lindo.
Aí você sobe lá, o jardim é lindo, você fala, ai, que maravilhoso, não sei o que, tal, papapá. Aí ele fala assim, você tá vendo essas orquídeas? São cheias de orquídeas amarradas assim nas árvores, né? Aí eu falei, tô lindas, não sei o que. Ele falou assim, então foram todas as orquídeas que eu comprei para minha esposa. Olha que coisa linda. Olha, que mulher que me cai nesse chaveco. São todas que eu comprei para minha esposa. Toda semana eu dava uma orquídea para minha esposa. E quando a flor morria, ela vinha e amarrava em uma das... E quando as flores florescem, eu corto e levo ao cemitério para ela. Ai, que coisa linda, gente. Aí sai de lá falando assim, o amor existe, gente. Um dia eu vou ter um amor assim, né? Coisa mais romântica. Aposto que o Leonir nunca fez isso para a mulher dele. Enfim. Chega na outra sessão, você já chega olhando, você quando vai atender domicílio, você já chega... Minha mulher tá ouvindo. Que bom, para ela começar a cobrar de você. Cobra dele, viu? Porque o seu Valério fazia isso. Olha só, e na outra sessão, você já chega mais... Ah, esse homem ama a mulher dele, né? Então, não tô sob perigo nenhum, né? Na hora que você chega, ele abre a porta e faz assim em você. Gosto muito de você. A gente deu um selinho. A gente ficou, portanto. Tá? E ele é meu crush até hoje. Claro que eu tive que ter uma conversa com ele, muito séria. E ele tomou uma bronca, mas não tem como negar. O que aconteceu, gente. A gente ficou. Crush, tá ligado? Hoje em dia a gente não se pega mais, não. Mas já rolou um lance entre a gente. Então, por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque seu Valério, ele, 85 anos, ele me contratou pra cuidar de um trauma que ele teve ao empurrar o carro. Seu Valério, ele chega para fazer pilates, tá? Seu Valério, você tá com alguma dor? Né? Tá tudo bem? Tá? Não, eu tenho uma dor. Quando eu levanto, eu tenho uma dorzinha aqui na lombar. Dá um pouquinho aqui. Aí eu dou 4 passos e passa. Você fala, show. Aí você vai olhar a radiografia ou a ressonância do seu Valério, porque ele faz exame de tudo, com 105 anos, né? O check-up dele é 1 ano para ler. Aí, na hora que você olha lá a coluna dele, cara, não tem mais coluna. Não tem mais onde ter sindesmófito. Não tem. Hérnia de disco, vixe, não existe há mais de 40 anos naquela coluna. Quer dizer, existe, mas tá lá, só por tá. Não tem dor. Então, o que significa isso? Significa que entrou dentro dos novos conceitos que vem mudando aí, o conceito da adaptabilidade. O nosso corpo é muito mais forte, muito mais resiliente do que a gente imagina. Então, normalmente, a resposta quando chega a dor, e lembrando que existe um projeto de lei, não sei se é de lei, mas enfim, existe um projeto proposto pelos cientistas para mudar a definição de dor, tá? Antes, dor era considerado a sensação, né, captada pelo sistema nervoso central e enviada através dos nossos receptores, mediante uma lesão tecidual. Hoje está sendo proposta uma renomenclatura para... Quero. A Priscila de novo, gente. Então, há uma nova nomenclatura sendo proposta, né? Que seria a sensação captada de dor pelo sistema nervoso, enviada pelos nossos receptores, né? Que são os receptores específicos da dor, né? Mediante uma lesão ou não tecidual. Ou seja, os nossos alunos, os nossos pacientes, eles podem ter dor e não ter lesão tecidual, e vice-versa. Por quê? Porque entraram as questões psicocomportamentais muito fortemente. Então, sempre quando a gente falar em dor, sempre vai existir mais de... Sempre assim, no corpo humano a gente nunca pode falar sempre, né? Existem casos mais simples, casos mais complicados. Mas, por exemplo, raramente a gente pode falar que a dor é gerada por um
mecanismo, seja ele mecânico, seja ele comportamental, seja ele uma disfunção neural, normalmente a dor ela é gerada por essa complexidade do sistema, que envolve já tudo isso que eu falei para vocês. Ficou claro isso, gente? E mais uma coisa que eu quero dizer para vocês, que eu quero que fique muito claro, nós não tratamos a dor, tá? Quem trata a dor é médico, tá? Quando a gente recebe um paciente com hérnia de disco, quem optou pelo tratamento conservador foi o médico, tá? Quem opta pelo nosso tratamento somos nós, mas quem opta mas para quem decide sobre a patologia é o médico, ok? Na nossa conduta, uma vez determinada pelo médico tratamento conservador, mandamos nós, ok? Então, o que nós tratamos, na verdade? A gente não trata uma hérnia, a gente não trata uma cervicalgia, tá? A gente trata as disfunções, tá? Que chegaram a gerar uma patologia. Então, nós trabalhamos nas disfunções, sejam elas musculoesqueléticas, viscerais, enfim, seja o sistema que tiver em comprometimento, tá? Então, duas coisas para a gente começar esse curso que eu preciso que vocês tenham muito claramente. As questões posturais, né, que mudaram, por quem elas são alimentadas. Segundo, nós não tratamos patologias, ok? Nós tratamos disfunções. Nós, fisioterapeutas, tratamos as disfunções e o profissional da educação física é o grande responsável por manter esse corpo saudável, certo?